Hoje, acordar no mundo onde qualquer país, amigo ou inimigo, paga imposto para vender nos Estados Unidos virou realidade. Donald Trump não quis saber. Apertou o botão do caos econômico global. Você tem noção do que acontece quando a maior economia do planeta resolve taxar todo mundo ao mesmo tempo? Quebra de acordos, colapso em setores inteiros e uma guerra comercial silenciosa que já começou. E talvez você nem tenha percebido ainda. Se isso te deixou curioso, já deixa o like, se inscreve aqui no canal Hackeando Negócios e ativa o sininho, porque aqui você descobre o que ninguém quer que você saiba sobre o mundo dos negócios. E me diz, na sua opinião, qual país vai ser o mais prejudicado por essa onda de tarifas? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa. Agora segura firme, porque eu vou te mostrar porque essa decisão de Trump pode mudar a economia global para sempre. E porque a próxima crise já tem endereço e data marcada. Vamos entender o que realmente está por trás desse tarifaço histórico que Trump acaba de anunciar. E já te adianto, não é só sobre proteger empregos americanos. O buraco é bem mais embaixo. Você já deve ter ouvido que a guerra comercial entre Estados Unidos e China começou lá em 2018. Mas o que ninguém te conta é que, segundo especialistas como Ray Dalio, essa disputa econômica é, na verdade, parte de uma batalha de longo prazo pela liderança global. A Bloomberg publicou recentemente que Trump planeja taxar de maneira pesada países que até então eram considerados aliados estratégicos, como México, Vietnã e até alguns parceiros europeus. A ideia: reduzir a dependência da China, só que de forma agressiva, atingindo toda a cadeia de produção global. Isso está alinhado ao que analistas como Peter Zeihan vêm falando. O mundo está se desglobalizando. Cada nação está se fechando mais, adotando políticas protecionistas e priorizando seus próprios interesses econômicos. Isso é reflexo de um mundo que já não é mais tão interdependente como antes. A guerra comercial se transformou em algo maior. Uma luta pela sobrevivência econômica à medida que o equilíbrio de poder mundial está em jogo. No final, essa disputa pode ser vista como uma batalha para redefinir as regras do jogo econômico global. Não é só sobre tarifas ou mercados, mas sobre um modelo econômico mais isolado e focado nas necessidades imediatas dos países. O que acontece quando a cadeia de produção global se fragmenta e as nações começam a buscar soluções locais? Só o tempo dirá, mas a guerra comercial que parecia ter terminado, na verdade, só foi para uma nova fase. O impacto dessa reconfiguração pode ser ainda mais profundo do que imaginamos. E vai muito além do que estamos vendo nas manchetes diárias. Olha que interessante. De acordo com a CNBC, a maior parte das tarifas anunciadas por Trump recai sobre produtos que a China domina. Semicondutores, veículos elétricos, baterias de lítio, painéis solares. O jornal Financial Times destacou que o impacto não será só para empresas chinesas, mas para toda a indústria mundial que depende de insumos baratos da China. E sabe o que isso significa? Que os preços para o consumidor final nos Estados Unidos e em vários outros países podem explodir. Agora, para pensar. Você acha que o americano médio está preparado para pagar muito mais caro em produtos do dia a dia só para bater na China? A resposta, de acordo com especialistas, pode ser um grande não. O aumento de preços, que recairá sobre produtos essenciais e eletrônicos, certamente vai gerar frustração no consumidor. A questão é, até que ponto isso será sustentável? Esse tipo de política de tarifas pode parecer eficiente num primeiro momento, mas a longo prazo pode começar a prejudicar ainda mais a classe média americana, gerando um ciclo de insatisfação econômica. E esse é o dilema enfrentado por muitos países, principalmente os Estados Unidos, que querem se desvincular da China sem arcar com os custos de uma indústria mais cara. Se as tarifas continuarem a impactar diretamente a economia global, a pressão vai aumentar sobre os consumidores de várias nações, não apenas os americanos. Essa dinâmica de preços mais altos e a possível pressão sobre a produção de setores que dependem de matéria-prima barata pode gerar uma verdadeira reviravolta no cenário global. Enquanto Trump e outros líderes econômicos tentam reconfigurar as alianças internacionais, o mercado pode acabar pagando o preço da jogada geopolítica. O grande desafio será como equilibrar essas mudanças sem prejudicar ainda mais a economia doméstica de cada país envolvido. Reações imediatas, mundo de olho, mercados nervosos. Segundo o The Economist, após o anúncio das tarifas, o mercado financeiro global já começou a reagir. Bolsas asiáticas despencaram. Setor de tecnologia nos Estados Unidos entrou em alerta máximo. Países europeus começaram a revisar suas estratégias de exportação. E no Brasil a situação também ficou tensa. O país, que já era um dos maiores beneficiados pela cadeia de produção da China, passou a enfrentar uma taxa de 10% sobre suas exportações para os Estados Unidos, conforme reportado pela BBC. Isso coloca o Brasil em um dilema. Enquanto o Brasil poderia se beneficiar com a mudança da produção chinesa para outros países, as novas tarifas ameaçam aumentar os custos de insumos, como produtos agrícolas e commodities.
o que pode afetar negativamente os exportadores brasileiros. Além disso, o Financial Times destacou que, se os Estados Unidos mantiverem a política de tarifas elevadas, isso pode criar instabilidade econômica em várias partes do mundo, já que as cadeias de suprimentos estão interligadas globalmente. E o mais interessante, o que parece uma oportunidade para algumas economias agora pode se transformar rapidamente em uma crise, dependendo da resposta política de Washington. Ou seja, ninguém está seguro. O que hoje parece oportunidade, amanhã pode virar crise. Enquanto os grandes conglomerados conseguem adaptar suas operações, quem mais sofre são os pequenos e médios negócios. Conforme análise do Wall Street Journal, muitas empresas que dependem de peças, matéria-prima e produtos baratos vão enfrentar margens de lucro esmagadas. E adivinha? Se você é empreendedor ou pensa em empreender, é exatamente nessas horas que surgem duas opções. Ou você quebra, ou você se adapta e sai na frente. Segundo o Wall Street Journal, muitas dessas empresas que dependem de insumos baratos vindos da China e outros países afetados pela guerra comercial, enfrentam um cenário desafiador com margens de lucro severamente pressionadas. Essas empresas geralmente não possuem a capacidade financeira ou a infraestrutura para absorver aumentos de custos de maneira tão eficiente quanto os gigantes do mercado. Portanto, elas ficam em uma posição extremamente fragilizada, muitas vezes tendo que tomar decisões difíceis. Aumentar os preços e, consequentemente, perder clientes ou diminuir a qualidade dos produtos para tentar manter as margens de lucro. Isso pode resultar em perda de competitividade frente a empresas maiores que conseguem negociar melhores preços com fornecedores e até adaptar suas produções com maior facilidade. O impacto é claro. Muitos negócios podem fechar as portas ou se verem em uma luta constante para se manterem à tona. Como destacou o Financial Times, pequenas empresas, especialmente aquelas em mercados emergentes como o Brasil e o México, são especialmente vulneráveis. Elas dependem de uma cadeia de produção global integrada e acessível, o que significa que, à medida que os preços das matérias-primas e componentes aumentam, elas enfrentam o desafio de continuar operando com custos crescentes e margens apertadas. E aqui é onde entra o ponto crucial para o empreendedor: adaptação ou falência. O analista e autor de renome, Peter Zeihan, já alertava para a crescente desglobalização que afetaria as empresas menores de maneira ainda mais intensa, especialmente aquelas que não possuem diversificação ou capacidade de adaptação rápida às mudanças no mercado. É uma batalha de sobrevivência. Nos primeiros dias após o anúncio das tarifas, vimos as PMEs dos Estados Unidos tentando ajustar suas estratégias, mas a falta de recursos para essa adaptação deixou muitos à margem. Nesse cenário, a resposta do empreendedorismo se torna um divisor de águas. Ou você quebra, ou se adapta e sai na frente. As empresas que conseguem encontrar novos fornecedores em mercados alternativos ou transformar seus processos internos para reduzir custos podem sair dessa crise não só sobrevivendo, mas saindo fortalecidas. Como aponta Harvard Business Review, empresas ágeis, com uma mentalidade de inovação e que têm fluxos de caixa controlados, podem encontrar novas oportunidades mesmo no meio da crise. Empresas que apostam em tecnologias alternativas ou novos modelos de produção local podem conseguir minimizar os efeitos das tarifas e até aproveitar as lacunas que surgem nas cadeias de fornecimento globais. O fenômeno da reshoring, trazer a produção de volta para o mercado interno, está em crescimento, e pequenas empresas que investem em processos mais eficientes ou que se posicionam de forma mais estratégica têm chances reais de competir com grandes corporações. O futuro dos negócios vai pertencer a quem conseguir se adaptar rapidamente, de acordo com Ray Dalio, investidor bilionário, que defende que empresas mais pequenas podem se destacar ao adotar um modelo de negócios flexível, onde a agilidade no processo de adaptação é um dos maiores ativos. Empresas que se posicionam como inovadoras podem se tornar mais atraentes não só para o consumidor, mas também para investidores que estão buscando as oportunidades no mercado pós-guerra comercial. Esses pontos são apoiados por vários analistas globais que veem o cenário econômico atual como uma oportunidade para quem se posiciona estrategicamente, se adapta e explora novas formas de operar, ao invés de apenas esperar pela resolução da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Essa análise, realizada por especialistas e reportada em veículos de alta credibilidade como The Economist e Bloomberg, destaca o contraste entre a resistência das grandes empresas e a vulnerabilidade das pequenas e médias, ilustrando as duas opções que muitos empreendedores terão nos próximos meses: adaptar-se e sair na frente ou ceder diante da pressão das tarifas. A situação esquentou rápido. A China já respondeu às tarifas anunciadas por Washington com retaliações próprias, segundo reportaram jornais como o Financial Times e o South China Morning Post. Ou seja, a tensão comercial que muitos temiam já virou realidade. Agora, especialistas internacionais discutem 3 caminhos possíveis. E quero que você pense junto comigo. Cenário 1. Trump intensifica ainda mais a guerra tarifária. Com a escalada de tarifas dos dois lados, o mundo pode enfrentar uma inflação globalizada,
com os preços de produtos básicos disparando e o custo de vida subindo para todo mundo. Economistas do The Economist alertam que esse efeito pode se espalhar ainda mais rápido do que na última guerra comercial. Cenário 2. A guerra comercial se aprofunda. A resposta da China já foi o primeiro passo, mas analistas da Bloomberg e da CNBC apontam que novas rodadas de tarifas e restrições tecnológicas podem empurrar a economia global para uma recessão prolongada, especialmente se o comércio internacional desacelerar drasticamente. Cenário 3. As cadeias globais se reorganizam. Muitas empresas, preocupadas com a instabilidade entre Estados Unidos e China, já começaram a migrar parte da produção para outros lugares, como Vietnã, Índia, México e até países da América Latina. De acordo com o Wall Street Journal, o chamado movimento de China mais um, ou seja, manter a produção na China, mas criar alternativas em outros países, deve acelerar muito mais nos próximos meses, redesenhando completamente o mapa do comércio mundial. Agora me conta, qual desses cenários você acha mais provável? Quero muito saber como você enxerga tudo isso. Deixa aqui nos comentários. Uma coisa que passa batido em muitas análises é que esse tarifaço não é só sobre economia. É também uma jogada política estratégica de longo prazo. De acordo com a CNN Business e o The Economist, mesmo já reeleito em 2024, Trump intensifica a guerra tarifária para consolidar seu legado. O de um presidente que priorizou a indústria americana e enfrentou a China diretamente no cenário global. Não é mais sobre buscar votos. É sobre fortalecer a narrativa America First para as próximas gerações. Influenciar o Congresso com uma base republicana ainda mais alinhada ao seu estilo. Moldar o perfil dos futuros candidatos presidenciais. E reconfigurar as alianças comerciais globais antes de deixar o cargo. Só que o tiro pode sair pela culatra. Produtos mais caros para o consumidor final igual menos poder de compra para as famílias americanas. Empresas pressionadas com custos mais altos igual demissões e desaquecimento da economia interna. Ou seja, a jogada é arriscada. Trump quer sair da história como o líder que protegeu os Estados Unidos da China. Mas se a inflação e o desemprego dispararem, ele também pode ser lembrado como o presidente que abriu caminho para a próxima crise econômica. Olha, na minha opinião, o que a gente está vendo não é só uma guerra comercial, é um reposicionamento completo do mundo. Trump já deixou claro que vai jogar pesado, e o resto do planeta que lute para se adaptar. Se você é empreendedor, investidor ou apenas alguém que quer proteger seu futuro, agora é a hora de entender como o tabuleiro está mudando. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo informações sérias e aprofundadas para você. Agora me diz nos comentários. Você acha que a China ainda tem chance de ultrapassar os Estados Unidos? Ou esse tarifaço já selou o destino deles? Te vejo no próximo vídeo.